No sábado, aqui no Beira-Rio, o clima foi bem diferente daquele que a gente viu na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O estádio encheu, o torcedor jogou junto e o Inter esteve muito ligado, muito atento durante toda a partida. Contra uma perigosa equipe do Santos, o Inter já no primeiro tempo conseguiu construir o resultado. Na segunda etapa, teve o mérito defensivo para segurar o adversário. Vitória que recoloca o Inter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E os detalhes do triunfo colorado aqui no Beira-Rio contra o Santos, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vou fazendo aquele deslocamento do gramado para a sala de imprensa, onde daqui a pouquinho vou acompanhar a entrevista coletiva do Mano Menezes sobre a vitória colorada pelo placar de 1-0 sobre a equipe do Santos. Uma vitória com muitos méritos para o Internacional e principalmente com muitos méritos para o ambiente. O ambiente que a gente viu hoje aqui no Beira-Rio foi um ambiente completamente diferente daquele ambiente que a gente havia visto na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Um estádio cheio, mais de 30 mil torcedores estiveram aqui e um ambiente mais positivo, um ambiente de apoio. O Edenilson, por exemplo, teve pouquíssimas vaias e isso é um ponto muito positivo para essa partida que com certeza ajudou o Inter a construir esse resultado. É verdade que dentro de campo o Inter conseguiu dar a resposta para esse ambiente positivo já desde cedo. O Mano Menezes colocou em campo um time sem Alan Patrick e sem Edenilson, com o Johnny e com o Maurício. Aquele mesmo esqueleto que ele, Mano, havia desenhado no pós-eliminação para o Melgar. Uma equipe que tem como prioridade a intensidade no setor do meio-campo. E foi isso que a gente viu no primeiro tempo. Um Inter com pressa, um Inter intenso, um Inter apertando a todo momento o meio-campo do Santos, que tinha as suas fragilidades defensivas, já que foi um meio-campo montado muito mais para atacar do que para marcar. O Santos também tinha vulnerabilidades defensivas na sua linha. O Lucas Pires teve muitos problemas para segurar o Bustos e o Maurício. E isso fez com que o Internacional pudesse criar muitas chances de gol. E é a partir desse lado do campo, e na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, o Calvin Correia e o Luiz Henrique Benfica destacavam: olha, o Maurício pelo lado direito se associando com o Bustos é o caminho das pedras. É por ali onde o Internacional pode chegar ao gol. E foi ali onde o Internacional chegou ao gol. Uma tabela brilhante do Bustos com o Maurício, cruzamento que veio para trás, a bola passa por todo mundo e o Depena veio do lado oposto, entrando na área e finalizou no cantinho, como se fosse uma tacada de sinuca, uma bola rasante, reta no canto do goleiro João Paulo para abrir o placar para o Internacional aqui no Beira-Rio. Ainda no primeiro tempo, o Inter foi muito superior e teve outras oportunidades de marcar. Em uma jogada, por exemplo, o Maurício teve do lado esquerdo a possibilidade de cruzar para trás. A bola foi quase uma repetição do lance do primeiro gol, só que pelo lado oposto, pelo lado esquerdo, o cruzamento para trás e a bola caiu no pé do Bustos livre para bater. Ele teve o tempo de dominar, ajeitar o corpo, mas aí pegou muito mal na bola e desperdiçou uma grande chance. Ainda outras oportunidades aconteceram. O Pedro Henrique teve ao menos duas oportunidades. Uma jogada também pelo lado direito, onde o Pedro Henrique foi acionado, derrubado dentro da área, a arbitragem marcou o pênalti, mas o pênalti foi anulado por um impedimento do Pedro Henrique. Então o Inter teve muita intensidade no meio-campo no primeiro tempo e teve principalmente muitas alternativas ofensivas, muita criação de jogadas, muitas armas ofensivas, o que fez com que pudesse ter criado chances ainda na primeira etapa, o suficiente para vencer por bem mais de 1-0, mas aí por algumas circunstâncias da partida acabou não conseguindo ampliar esse placar. Na segunda etapa, o Santos melhorou a sua postura, teve um pouco mais de posse de bola e começou a empurrar o Internacional para trás. E aí a gente começa a destacar as qualidades defensivas e as atuações individuais destacadas. O Vitão fez um baita jogo, o Moledo fez um baita jogo, o Bustos defensivamente fez um grande jogo, o Gabriel jogou demais, o que o Gabriel roubou de bola no setor do meio-campo foi um absurdo e o Inter conseguiu segurar o ímpeto do Santos, que é uma equipe muito perigosa do meio para frente. Tem o Ângelo, que é um dos grandes atacantes que estão se formando no futebol brasileiro no momento. Tem o Soteldo, que é um cara que a gente já conhece, tem muita qualidade. Tem o Marcos Leonardo, que é outra joia da equipe do Santos, centroavante de muita qualidade. E o Inter conseguiu segurar tudo isso no segundo tempo. Uma atuação muito segura também do Kehler, que aliás está sendo o cara
titular do gol do Inter, ele tá jogando o suficiente para ser titular do gol do Inter. Eu acho muito difícil que o Mano tire esse jogador da posição de titular. O Inter teve uma atuação segura, uma atuação consistente e uma atuação intensa. Não foi brilhante, porque do meio para frente, o Pedro Henrique talvez esteve hoje um pouco abaixo, errou muitos lances. O alemão não teve uma atuação brilhante, mas foi aquele de sempre, brigou, incomodou os caras, aquela loucura. O meio-campo do Inter funcionou bem com o Depena, com o Gabriel e com o Johnny. No segundo tempo, as trocas do Mano conseguiram manter a consistência. Ele colocou o Gustavo Maia, por exemplo, que há muito tempo não aparecia, e o Gustavo Maia conseguiu criar algumas oportunidades pelo lado do campo. Em termos de ambiente, eu destaco a entrada do Edenilson, que entrou e foi aplaudido pelo torcedor do Inter. Mais do que isso, depois do jogo ele foi lá aonde eu estava, atrás do gol, ali próximo à Popular, e entregou uma camiseta para um torcedor. Ele teve o nome cantado pelos torcedores, que é muito bom para o ambiente do Edenilson, para que ele possa ter uma saída um pouco mais tranquila. Uma vitória que eu destaco principalmente para o ambiente. Preocupação com o Gabriel, e lá na zona mista, na sala de imprensa, a gente deve ter mais informações sobre ele, que saiu sentindo dores no joelho e preocupa para os próximos jogos. Mas o Inter conseguiu uma grande vitória contra um grande adversário e agora é o vice-líder da competição. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!